Pessoal, já vamos começar a live. Meu nome é Adriana Olson. Para quem não me conhece, nós cultivamos espirulina. Boa noite. Peraí, deixa eu só pôr o fone aqui, prontinho. Tudo bom, Ajeitar Elias? aqui. Tudo bem, bom, sempre um prazer estar falando com você. Muito bom, ótimo. Gratidão da nossa parte. Eu sei que a sua vida é muito corrida, né? Então é uma honra tê-lo aqui Não, mas hoje. é um prazer. Sempre estar falando desses assuntos, coisas que, enfim, é a minha vida, né? É o que eu gosto de fazer, então não é trabalho nenhum, né? Já é a minha vida, mas é uma correria, né? É verdade. Sempre corrido. É tão bom fazer o que a gente gosta e principalmente ajudar as pessoas. É verdade, sim, com certeza. Elias, olha, o pessoal tá entrando bastante gente já. Boa noite, pessoal. Elias, eu vou deixar você se apresentar. Eu acho que... Ah, tá bom. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Elias Pereira, já tenho um trabalho aí há muitos anos, né, como naturopata e tenho outras especializações, né, não vou falar agora porque são muitas coisas, mas o meu trabalho principal mesmo é trazer saúde para as pessoas, né, fazer com que elas fiquem livres das doenças crônicas, né, do câncer. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês também sobre essa questão dos vírus, né? Não só... eu costumo não focar muito, viu, Adriana, no problema, né? Então, assim, eu não falo da doença, né? Porque em medicina chinesa a gente sabe que doença não existe, né? Então, são desequilíbrios só. Então, o que eu quero trazer para as pessoas é a melhora, né, da imunidade. Então, para ficar livre não só né, desse vírus aí, mas como outros, né, outros vírus. Eu que não fico resfriado aí há muitos anos, né, meus pacientes, estou sempre indicando para eles as melhores formas para eles ficarem livres dos vírus, né, principalmente os pacientes mais graves, né, que casos de câncer. Então é isso, como fortalecer a nossa imunidade. Elias, e essa semana também tu está fazendo várias lives, né? O pessoal pode te seguir também. Sim, Como é que eu eles te decidi até encontram? fazer um... Então, pode ser aqui pelo Instagram mesmo, no link, né, do meu perfil, tem lá, você clicando no link, você vai encontrar um lugar para você entrar no meu canal do Telegram, porque lá eu estou transmitindo várias vezes ao dia, várias dicas, né, para as pessoas, enfim, as pessoas estão com muito medo, né, muito preocupadas. Então, como que ela pode ficar com o corpo aí blindado para os vírus? E aí eu estou ensinando diariamente, com técnicas, exercícios, alimentação, né? E eu vou ficar até o dia 23, né, que é até segunda-feira, dando essas dicas aí para o pessoal. Então, eu escolhi o Telegram porque é um canal bem fácil, né, para as pessoas depois acessarem, o conteúdo fica lá, então mesmo se você entrar hoje... o canal o texto, né, ou o vídeo que eu coloquei ontem, você vai conseguir ver. Então isso que é legal, tá bem organizadinho. O Telegram é bom. E eu já tô lá no teu Ah, grupo. que legal. Que bom. Muito Não vou bom. perder as dicas. Eu tô lá, tô colocando bastante coisa legal lá pro pessoal. Sim. Muito bom. E é sempre muito bom te escutar. Ah, que bom. Muito bom. Eu lembro da primeira vez que a gente conversou, né, lá em Recife. Muito bom, Exato. né? Foi ótimo. Verdade. Elias, então, como é que o pessoal se blinda o corpo? Como é que eles se cuidam? E eu sei que é de forma natural, né, Elias? Sim. Então, a gente tem muitas coisas que dá para a gente fazer, né? Mas eu separei 7 hábitos, né, que as pessoas podem já começar a implementar amanhã já. Já pode, amanhã cedo já anota tudo isso. Se você não pegou aí papel e caneta, essa é a hora para você pegar aí papel e caneta para já ir anotando. Todo mundo. Porque são hábitos simples que você pode fazer,
né? Sempre pensando aí em deixar de lado essa questão do medo, né? Vamos fazer a nossa parte. O que eu posso fazer agora para aumentar a minha imunidade, para ficar livre não só dessa doença viral, mas outras doenças virais? Então, a primeira coisa é você sair da inércia, né? Tem um ditado da medicina chinesa que fala assim, que água parada dá bicho e sangue parado dá doença. Então, quando a gente fica muito parado, quando a gente não está se movimentando, não está fazendo atividade, não é uma pessoa ativa, a gente começa a desenvolver desequilíbrios. Por quê? Porque a gente deixa de produzir alguns hormônios, né? Então, a atividade física, claro que não aquela em excesso, né, que a atividade física em excesso também envelhece, né? Tem aí muitos estudos que falam isso, do envelhecimento precoce, né, no excesso de atividades. Eu que corri maratonas, já pratiquei atletismo, e hoje eu não faço tanto exercício mais que nem eu fazia, mas eu faço exercícios aí poucos horários durante o dia, pouco tempo, né, eu diria aí 15 minutos, a meia hora no máximo, mas durante o dia todo eu estou muito ativo. Então, você estar ativo, fazendo coisas, se movimentando, você consegue fazer com que o teu corpo produza mais hormônios aí para que você tenha uma resposta da imunidade muito melhor do que se você ficar parado, né? Só na TV, assistindo coisas, né? E então, esse é o primeiro hábito, né? Se você não faz atividade física, começar a fazer, movimentar o corpo. Elias, o excesso de atividade física naqueles momentos baixa a imunidade também, né? Tem essa questão baixa a imunidade, sim. Então, assim, e é o principal, assim, é que você não precisa se matricular numa academia, correr lá amanhã já, vou fazer academia. Não, você pode fazer em casa mesmo, exercício. Os exercícios são até melhores quando você faz ao ar livre, né? Porque é muito melhor você estar tendo contato com a natureza, ou do que você ficar trancado num espaço, né? Num espaço ali preso, recebendo toxinas, porque as pessoas estão transpirando, estão se desintoxicando e estão jogando isso ali no ar, né? Eu tenho amigos que têm academia, mas eu falo sempre para eles, fazem um espaço ao ar mais arejado possível, né? Coloquem aí janelas para ventilar, porque realmente é um problema, né? As pessoas ficam presas nesses locais. Então, tem que ser bem arejado. E então, assim, você fazer exercícios. Eu não sei que exercício eu faço, como que eu posso fazer? No canal lá do Telegram, eu até coloquei alguns exercícios para estimular o timo, né? Que a gente tem uma glândula aqui, né? Que ela é responsável pela produção aí das células T, né? Então, quando a gente estimula, né, o timo, a gente consegue, e são com exercícios, né? Alguns exercícios para a gente abrir o externo, fechar ele, batidinhas. Então, isso eu coloquei 5 exercícios lá no canal do Telegram. Então, dá para você fazer na tua casa. Não precisa, né? Então, aqui, deixa eu ver quem está. Tem gente escrevendo aqui, brincar com as crianças, né? E são exercícios, movimentar, né? Então, tem que movimentar. Então, esse é um dos hábitos aí, é o primeiro, né? Já entrando no segundo hábito, seria a gente mexer na nutrição, né? Porque a má nutrição, isso já está provado que a má nutrição ela baixa a nossa imunidade. Por quê? Porque o consumo de álcool, né, cigarro também, né, maus hábitos, eles proporcionam uma queda na imunidade. Então, quando você usa a tua nutrição pensando mesmo, agora é uma oportunidade, apareceu aí um vírus aí mundial, o que eu vou fazer hoje com isso, com respeito à minha nutrição? Eu vou continuar comendo errado de novo? Né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, né, eu venho falando há quase 20 anos já para as pessoas. Então, qual que é a hora? Você vai fazer isso aqui só na hora do medo? Ou você vai, depois que passar essa pandemia, você vai fazer tudo errado de novo? Então, você tem que se conscientizar nisso, né? Mudar a tua nutrição, consumir alimentos
de verdade. Colocar como prioridade. Prioridade. Sempre. Então, assim, esse vírus, ele vem realmente, né, para mudar a nossa consciência. O que a gente está comendo, o que você está convidando para o teu corpo. Eu sempre falo isso. Quando você come alguma coisa, você está convidando ela a fazer parte do teu corpo, a fazer parte das tuas células. E então, o que você convida para fazer parte de você? Você está convidando toxina ou você está convidando realmente alimentos saudáveis que vão te trazer uma maior imunidade? A gente sabe que alimentos como o brócolis, né, as crucíferas, todos esses alimentos, eles ajudam realmente, né, o nosso corpo a aumentar a imunidade. Isso já está provado, tem muitas pesquisas, né, assim como a espirulina também, que eu nem coloco como alimento, eu coloco como superalimento, né? É um superalimento, isso ajuda muito a aumentar a nossa imunidade. Então, a gente tem que trazer isso para o nosso corpo, né? E convidar realmente alimentos saudáveis, né? Não é você consumir mais, não, mas eu gosto de tal coisa, eu gosto de um bolo de chocolate, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Gostar, tudo bem, mas o que tem que ser hábito diário, hábito é o quê? É o que você faz todo dia. Você comer um dia ou outro é diferente. Agora, você não pode fazer essas coisas ruins virarem hábito. Se você come todo dia aquilo, eu gosto de um bolo de chocolate, come todo dia, ou come açúcar, ou um doce todo dia, isso é que vai ser o seu hábito. Então, vamos ter o hábito de trazer alimentos bons, né? A gente tem, né, eu estou divulgando receitas, sempre tem aqui no meu Instagram também, né? A Adriana sempre coloca receitas aí, seja de sucos, né? Sempre tem coisas legais. Então, hoje é fácil. Para mudar a nutrição é a coisa mais fácil que tem. Quando eu comecei, na minha época, não tinha nada disso. Não tinha internet, né? Tinha que aprender sozinho, se virar. Elias, eu tenho os brotos que fazem em casa, na cozinha, são maravilhosos. Sim, né? É muito bom, né? As bebidas probióticas, a kombucha, o kefir, tu faz em casa, tranquilo, sabe? Sim, fermentados. Sim. E tá na internet, sim. Tem receitas de tudo ensina, tudo tem um amigo que muito fácil. É questão de hábito, né? É mudar o hábito. Porque é difícil quando você não muda o teu hábito. Agora, você não está habituado com aquilo. Agora é no dia a dia. Você vai ver que o primeiro mês, né, é um pouquinho mais complicado, mas depois você acostuma e vira hábito. Aí você não consegue mais ficar sem essa mudança aí na nutrição. Quando muda para essa nutrição saudável, nunca mais volta. Nunca mais. A nutrição tradicional, digamos, nunca mais, porque ela faz tão bem. Muito bem. E eu até falo assim para os alunos, né? Às vezes eu falo assim, experimenta comer alguma coisa que você gostava muito antes. Depois que você está comendo de uma forma saudável, que a gente fala praticando o verdadeiro detox, né? Uhum. Você vai comer, você não consegue. Né? Teve uma aluna que ela gostava muito de... inclusive é uma médica, né? Ela gostava muito de croissant, e ela disse que ela foi comer e não era o mesmo gosto. Porque ela falou, não é mais igual como era, porque mudou o paladar dela. Então isso que é legal, né? Porque muda e aquilo não deixa de ser o sabor que você estava habituado, e aí você vai gostar de outras coisas. Quando muda para essa alimentação, o doce das frutas, por exemplo, eles são diferentes, o doce, sabe? Tem sabor o doce. E aí tu volta a comer os doces industrializados, não tem um sabor diferenciado, parece que tudo é o doce do açúcar. Sim. É muito diferente. E aí tu acha muito doce também já. Muito doce, não consegue, né? Uhum. Você não consegue comer aquilo. E eu mesmo tenho até algumas frutas que eu acho muito doce, eu não consigo comer. Falo, nossa, isso aqui para mim não dá. É muito doce. Sim. Então, isso que é interessante, né? É muito bom. E agora, assim, falando do terceiro hábito, né? Como eu tinha falado da questão da academia, né? Do exercício, falando até para as pessoas irem ao ar livre,
né, a natureza, né, os seres aí, ou esses elementos, né, pode falar como você preferir, mas tanto o ar como a água, né, e o sol, eles são super importantes para aumentar a nossa imunidade, né? Então, esse hábito de voltar para a natureza, né, da gente ter o contato, seja com o ar, né, um ar puro, porque o vírus ele não consegue se propagar, né, num ambiente aberto. Então, se a gente está num ambiente que está recebendo vento, luz, né, ele não consegue se propagar ali e dificilmente você vai pegar uma doença viral num ambiente aberto. Geralmente é em ambiente fechado mesmo, sem luz solar, né? Então, por isso que é bom a gente ter o contato realmente para fora, né? Ficar mais para fora. E aí tem um estudo que fala também que, sabe o cheiro da natureza? Quando você entra no mato ou numa floresta, você sente aquele cheiro. Foi provado que aquele cheiro, aquilo lá, melhora a nossa saúde e aumenta a nossa imunidade. Então, só da gente sentir aquele aroma, né, ali tem íons negativos que fazem com que a gente consiga aumentar a nossa imunidade. Então, olha que legal, a natureza tem tudo que a gente precisa, né? A gente acaba se distanciando dela e acaba ficando doente. Mas a gente sabe que final de semana, principalmente que moram nas cidades, né? Eles adoram ir para a praça, em contato com a natureza, com o verde. E a gente sente que faz bem. É a natureza, a gente faz parte da natureza, é o natural. Você tomar sol, né, que é super importante, né, para a vitamina D, né, para absorção aí, sintetização desse hormônio, e deitar na grama, né, ter o contato aí com animais também. Os animais também elevam a nossa imunidade, né, a gente não pega doenças, né, virais aí dos animais, que nem o cachorro, por exemplo, gato, eles têm tipos também de coronavírus, né, diferentes, né, desse que a gente tem. Os gatos também têm, já há muito tempo já foi falado sobre isso, né, vocês podem pesquisar sobre tipos de coronavírus em felinos, mas você não pega dele, né, a gente pega esse daí, ou outros vírus, né, que são dos seres humanos, né. O que acontece das pessoas pegarem doenças virais de animais, né, como foi a gripe aviária, a gripe suína, né, e agora essa, é o consumo do animal, né, é você comer o animal, né, e foi por isso que acabou pegando e sofrendo essa mutação, né. Então, não é do contato com o animal, você não pega o vírus, é você comer o animal, e geralmente, né, na China, às vezes acabam comendo animais ainda vivos, né. Então, é mais por isso também. E agora, falando na questão da água, né, a gente tem aí uma pesquisa japonesa, e isso eu já aprendi na medicina chinesa há um bom tempo, que você tomar água também, depois que você teve um contato com muitas pessoas, e você está preocupado, será que eu peguei algum vírus, alguma doença viral? E você já tomar logo em seguida vários golinhos de água e ficar tomando durante o dia esses golinhos de água, porque a primeira coisa de um vírus é que ele se aloja geralmente na garganta, né? Dificilmente você inala, ou às vezes no olho, porque a gente tem tanto hábito de ficar colocando, algumas pessoas têm, né, de pôr a mão no olho, tal, coçar o olho, mas é mais na boca mesmo, né? E aí quando você coloca a mão na boca, ou você pega o vírus pela boca, ele para na garganta. Então, esse hábito de você tomar água, você induz, né, claro que não é 100%, mas é mais fácil de você lavar, tá sempre lavando ali a garganta, e o vírus, quando ele cai no teu estômago, né, ali no suco gástrico, ele não sobrevive. E aí você não é infectado, porque o problema dos vírus é que eles ficam fixos na garganta, e às vezes vão para a traqueia, né, vão para a parte respiratória. Esse é o problema, né, eles vão migrando aí para outros lugares. Então, esse hábito de tomar água, né, ajuda muito, ajuda bastante. E também de fazer um gargarejo com vinagre, né, você pode usar aí 100 ml de vinagre para 20
de 100 ml de água, desculpa, para 20 de vinagre. E aí você faz um gargarejo e aí você já ajuda, porque o vinagre, né, tem muita gente aí falando que é fake news, né, que é mentira, mas eu só uso vinagre para esterilizar minha casa, porque o ácido acético, né, ele faz isso para você limpar o chão, né, a gente sempre passa vinagre, e inclusive para purificar a água, quando a gente quer, a gente não usa cloro, a gente usa vinagre, né, na fazenda mesmo, né, a gente tem as nascentes, e aí tem as estações de tratamento de água, e a gente usa vinagre, né, não é cloro, é vinagre. E isso é muito bom, né? A gente consegue daí trazer uma imunidade boa, porque você está ali, esse é um combate direto ali, é uma dica mais de combate mesmo, para você não ficar com o vírus ali alojado. Mas a água é extremamente importante. Esterilizar sem produto químico, né, Elias? Sem produto químico. Porque os produtos químicos, o que acontece? A gente acaba matando bactérias boas, né? Bactérias que vão trazer uma melhora para o teu intestino, e o intestino ele é essencial para a nossa imunidade. Então, praticamente entre 70% a 80% do trabalho é feito no intestino. Então, é importante que a gente tenha um intestino bom, saudável, porque daí tem uma regulação ali de bactérias, né? Então, por isso que é importante, né? Vírus a gente tem dos mais variados tipos, né? A gente tem contatos com vírus o tempo todo, a gente está tendo, né? Claro que tem alguns aí que são mais agressivos, né, do que outros, mas é a gente desenvolvendo uma imunidade para que isso não nos afete, né? Então, eu li hoje um estudo que foi publicado agora essa semana, eu tenho um grupo de médicos, né, lá da Rússia, e eles compartilharam comigo, até pelo Telegram, inclusive, porque eles não falam pelo WhatsApp, né? Tudo pelo Telegram. E aí é russo, né, o aplicativo, e é mais seguro, então a gente usa mais o Telegram. E aí eles compartilharam comigo um estudo de uma universidade da Austrália falando, né, que o vírus, já conseguiram descobrir lá, né, que o coronavírus, como que ele age, como que é, e a questão do nosso sistema imunológico, que na verdade essas pessoas que eles acompanharam, né, eles verificaram lá que o sistema imunológico delas é que combateu. Então o segredo é sistema imunológico. Não tem, até agora não tem remédio, não vai ter. O segredo é fortalecer o sistema imunológico. Então a gente pode fortalecer, né, mudando esses hábitos, né, e claro, tem outros aqui ainda que eu vou falar, tem a questão da suplementação também, né, para a gente conseguir aumentar a nossa imunidade. Então já está provado isso. Elias, fala um pouquinho mais só sobre o sol, porque tem muitas pessoas que têm medo de ir ao sol, só vão com protetor solar, só. Tem sim, muita gente. O sol, assim, ele é essencial para a nossa vida, né? Não só a nossa, mas como a vida do planeta todo. E tudo depende do sol, né? Tudo. Então, quando a gente deixa de tomar sol, eu tenho um exemplo próprio, porque no mês de dezembro eu fiquei na Rússia quase o mês todo, e tá neve, né? Nevando, e amanhecia 10 da manhã, só que eu não vi o sol. Cheguei lá, não vi o sol, e fui embora, não vi o sol. E aí, 4 horas da tarde, entre 3 e pouco, 4 horas, já começava a ficar escuro. E então é um curto tempo de sol, só que só da luz mesmo, porque o sol eu não via. E eu comecei a ficar triste. E eu me lembro que nos últimos dias eu até falei para ela, nossa, eu quero ir embora daqui, eu tenho muita coisa para fazer ainda, mas eu estou com vontade de ir embora, porque eu estou ficando triste, né? E eu não tinha, né, levado vitamina D para suplementar, e como eu estava muito corrido lá, com várias atividades, participando de congressos, eu acabei não conseguindo ir comprar vitamina D, né? Mas é importante, é super importante, as pessoas que moram em outros países aí que não têm uma incidência grande de sol, que nem a gente, tem que suplementar, né? A gente tem que suplementar sim, né? Tem que ter uns suplementos, vou falar mais para o final aqui
sobre isso, né? Mas aí a primeira coisa que eu fiz quando eu saí, e sem protetor, né? Depois, quando eu cheguei em Israel, que eu fui para Israel, cheguei em Tel Aviv, né? Fiquei lá 5 dias, né? Também fui dar palestra lá. E aí a primeira coisa que eu fiz foi cheguei à noite, no outro dia de manhã eu já estava na praia, tomando sol. E eu fiquei bem queimado mesmo, né? Fiquei 2 dias na praia. Aí eu voltei, pessoal, você foi para a Rússia e ficou queimado? Como assim, né? Mas é porque eu estava precisando realmente tomar sol, né? E sem protetor, isso que falam para a gente, né? Um protetor fator 8 já atrapalha a sintetização de vitamina D. Né? E claro, você não precisa ficar o dia todo para se queimar, né? O sol, na verdade, ele é um indicador de toxina. Então, quando você pode ver uma pessoa obesa, ela toma sol, fica vermelhinho aqui assim, ó. Fica bem vermelho aqui. É porque ela tem acúmulo de toxinas aqui, né? Fica com o rosto corado. Então, o sol, ele indica onde você tem toxinas. E então, você tem que mudar, tem que cuidar da tua alimentação, né? E é isso. Sol, a gente não precisa de protetor, não precisa de óculos escuros. As pessoas... a gente tem que encarar o sol de frente, né? O sol é a vida. A gente tem que estar encarando ele de frente mesmo. Daria para dar uma palestra de umas 3 horas só do sol aqui. Ó. Mas agora eu descobri por que eu não me queimo mais no sol, sabe? Porque eu ia para o sol, eu ficava vermelha, me queimava, no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, eu já estava branca de novo. E hoje mudou total. E eu amo ir para o sol, sabe? Eu vou ao meio-dia, aqueles 20 minutos. Adoro! E eu não me queimo mais. Eu não preciso passar protetor. E eu não sabia disso, das toxinas. Isso realmente. São toxinas. E a questão do óculos escuro também, ele engana o nosso cérebro. Quando você usa óculos escuro, porque a nossa regulação da pele, né? Quando você fica mais queimadinho ali, o que acontece? Se a gente usa óculos escuro, a gente vai ter uma produção baixa de melanina. E aí você começa uma proteção da pele, né? Para ficar mais queimadinho ali. E aí as pessoas usam óculos escuros o tempo todo. Então parece que não tem sol, né? E aí a pele vai ficando mais branquinha. E aí esse é o problema. Agora, quando você não usa, você vai ficando mais preparado para o sol. Então a gente tem que encarar mesmo o sol, né? Tem horários do dia, no finalzinho do dia e no começo do dia, dá para olhar para ele de frente mesmo, né? Então não tem esse problema. Eu nem no carro eu não abaixo aquele quebra-sol ali. Eu olho mesmo, não tem problema. Que legal, não sabia disso. Muito interessante. A natureza sempre nos surpreendendo. Sempre, sempre. E, bom, agora voltando no quarto hábito, né? Tem um hábito aí que eu acho que todo mundo, a grande maioria pelo menos, vive isso, que é a vida estressada, né? O estresse, a correria. Né? Eu costumo falar que eu faço muitas coisas, mas eu estou sempre tranquilo. Então, é o ativamente calmo e calmamente ativo. Então, se eu preciso fazer muitas coisas, eu estou me movimentando, fazendo, né? Mas internamente eu estou tranquilo, eu estou em paz. Né? Eu estou fazendo o que eu gosto, fazendo o meu melhor, não estou estressado, né? Até porque eu falo que coisas para fazer eu sempre tenho. Então, amanhã vão ter mais coisas, eu não estou preocupado com eu estou correndo, não sei o quê. Claro, tem os compromissos, né? A gente tem que honrar os nossos compromissos, mas sem ficar estressado, porque o estresse não leva a nada, as preocupações abaixam a imunidade. Tá? O preocupar já é você se ocupar sem ter necessidade, né? A palavra já fala, né? As preocupações, elas não deveriam existir. E até o Michael Greger, né? O médico, ele fala que 90% das preocupações, elas são inúteis, porque elas nunca vão acontecer. As pessoas ficam preocupadas com coisas que não vai acontecer. E se acontecer tal coisa? Né? Mas não vai acontecer. Então a gente tem que realmente, né, focar no que é importante. Né? Por isso que é importante as meditações. Né? Você meditar, o horário da manhã, né? Eu acordo bem cedo, e nesse horário da manhã
eu procuro sempre focar no planejamento do dia, o que eu vou fazer nesse dia, né? Qual é a forma que eu vou lidar com o restante do dia, colocar minhas metas, o que eu vou fazer hoje? Ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Começar sempre pela coisa mais difícil, né? Porque as outras vão ficando mais fáceis depois. E não se estressar, né? Não adianta estressar. Alguém buzinou para você porque você está atrapalhando o trânsito ali, a pessoa buzina, deixa que ela passe, né? Você não sabe o momento dela, que ela está passando, né? E não pegue isso para você, não fique estressado com as pessoas. Cada um tem o seu momento, né? Então eu costumo falar bom dia para todo mundo, né? Não tem problema nenhum. E vamos seguir em frente, vamos viver da melhor forma possível, né? É isso que é isso que importa. E o estresse, ele não pode realmente ficar do nosso lado, junto ali com a gente, né? A gente tem aí, o Brasil é um dos países mais estressados e mais depressivos do mundo, né? A cidade de São Paulo mesmo, ela se iguala, segundo pesquisas, à região da Síria, né? Regiões de guerra da Palestina. Então, o importante é que a gente mude os hábitos, e isso de você mudar, né, o hábito, de realmente fazer coisas que você gosta, é super importante, né, muito importante. Nessa questão eu estou evoluindo muito. Ai, que bom. Com vários exemplos também a gente aprende. E como a gente se sente bem perto de pessoas que nos passam essa tranquilidade, né, Elias? Sim, sim. E estou evoluindo porque as minhas filhas dizem, a mãe está sempre bem. É assim, então, é assim. É um bom sinal. Bom sinal. Ó, eu, quando estudava, né, estudo todo dia, né, mas falo quando fazia medicina chinesa, até o meu apelido na escola era Buda, porque nunca fui, nem sempre eu fui assim, né, mas o apelido era Buda, porque podia estar acontecendo o que fosse e eu não me abalava com aquilo. Mas também, né, eu lia Paramahansa Yogananda, então já estava trabalhando essa questão mental realmente para a gente não se influenciar, e é isso que eu tenho passado para os meus pacientes também, né, não se preocuparem com notícias ruins, né, às vezes um paciente com câncer, a primeira coisa que acontece quando ele recebe a notícia do médico, do oncologista, ali, você tem câncer, a forma como ele dá essa notícia para o paciente, né, eu tenho muitos amigos que são oncologistas até, mas eu sempre falo, a gente tem que mudar a forma como a gente passa um diagnóstico para um paciente. Porque quando você dá essa notícia para ele, a primeira coisa que acontece é cair a imunidade. Porque a pessoa já se sente mal, depressiva, acha que vai morrer e a imunidade abaixa. Então, se ela faz um exame ali, por isso que os pacientes vão definhando, se eles não têm esse apoio, né, um apoio mais mental, você começa realmente a desenvolver outros problemas até. Né, e por isso que muitas pessoas não sobrevivem. É que tem algumas doenças que se pintou para a sociedade como uma doença mortal, sabe? Sim. E então elas ficam perdidas, elas ficam chocadas, elas ficam com muito medo. E às vezes aquela doença não é tudo o que parece, né, Elias? Não é. Até para a medicina chinesa, a gente fala que, ou na naturopatia também, a gente fala que a doença não existe. O que existe são desequilíbrios. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que se reequilibrar. Achar a causa, né? Não é tomar um medicamento alopático ali que vai só afetar, só o tratar do que está acontecendo ali na hora. Não, vamos ver a causa para aquilo não voltar mais. Né? Então, esse é o sentido. Né? É a gente olhar o corpo como um todo, ver, achar, descobrir de onde veio esse desequilíbrio. Né? Se eu desenvolvi uma doença, né? Ou até mesmo o vírus, se você tem aí uma doença viral, também é um desequilíbrio. Por quê? Tua imunidade está baixa. Né? As alergias, por exemplo, a alergia vem de irritação. Né? A pessoa está irritada, ela começa a estar irritada, começa a dar coceira na pele, começa a dar alergia. Alergia respiratória, sinusite, é irritação com alguém próximo.
quando não tem nenhuma causa externa. Então, por isso que a gente tem que realmente ver o que eu estou pensando, né? Porque a maioria das pessoas não pensam, né? A gente acha que pensa. Porque se a gente for parar realmente para pensar, as ideias vão vindo, mas a gente só vai repetindo o que está ouvindo, né, dentro da nossa cabeça. Então a gente tem que parar e pensar. Por isso que a meditação é importante nisso, né? Porque vem as ideias, vão vindo as coisas e a gente vai pensar sobre aquilo. Então a gente tem que realmente voltar a pensar. Não somos pensadores, temos que pensar. E como meditar, o início é difícil, né? Porque as pessoas estão tão numa correria e que, sei lá, o celular toma muito tempo e o tempo passa e ficar parado, quietinho, as pessoas não conseguem mais ficar 10 minutos, meia hora Não parado, conseguem. sabe? Não consegue, é difícil o início, né? É porque elas estão inquietas, né? As pessoas estão inquietas, elas estão super estimuladas, né? As redes sociais, a TV, né? O tempo todo as pessoas estão recebendo estímulos, né? E a gente, se a gente se conectar realmente com a nossa essência, né? O melhor horário para isso é de manhã, né? Onde a gente está num estado ali de mudança de estado de consciência, né? A gente tem aí vários estados de consciência e no sono a gente consegue atingir outros níveis de consciência ali, de estados, e quando a gente está nessa outra frequência, a gente consegue de manhã fazer isso. Então, já que você acorda, procura não fazer coisas que estimulam você, né, fazer muitas coisas, procura fazer realmente ou um exercício, né, meditação, porque isso é super importante, vai te ajudar para o resto do dia. Né? É que nem você ouvir uma música, sabe? A primeira música do dia fica com você o dia todo. Então, o primeiro hábito do dia, ele vai prevalecer o dia todo. Então, por isso que é importante. Né? Mas é questão de hábito, porque o tempo ele é igual para todos. Todo mundo tem 24 horas. Né? Então, são as prioridades. Né? Eu costumo falar, eu não tenho tempo para isso. Não, tempo você tem, mas não é uma prioridade. Né? Eu falo, a minha prioridade é cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, né? Tá sempre em dia com o meu corpo para que ele não adoeça. Então, essa é a minha prioridade. E é isso que as pessoas têm que ter também, né? Tem que cuidar desse veículo, né? Para que não fique desesperada, né? Que nem agora as pessoas estão com medo, desesperadas. Se você tem bons hábitos, você começa realmente a ter uma boa saúde, né? Agora, a ela até escreveu aqui, agora há pouco. Que legal! Ela tá rir muito, né? Um hábito que ela... Tem hora que eu tenho que falar para ela parar, porque é muita risada. A gente dá muita risada. Ela vai dormir rindo, acorda rindo. Isso é show! É muito bom. Muito bom. E, bom, acho que eu parei no quarto, né? Agora acho que é o quinto. Sobre estresse. Isso. Então, agora o quinto é o descanso, né? O descanso, principalmente no inverno, a gente precisa de um repouso maior. Por isso que os animais hibernam, né? E então você dormir, ter poucas horas de sono atrapalha a tua imunidade. Tem um médico russo que até que eu estudei com ele, né, e tive agora num congresso lá recentemente junto com ele, ele fala que rejuvenesce também, ela até escreveu aqui, e realmente rejuvenesce, porque, não, claro, você dormir o dia todo, né, isso não, mas em cada época do ano, a cada 3 meses, a gente tem que ter horários diferentes de sono. Então, se no verão a gente precisa como no verão a gente precisa menos, no inverno a gente precisa mais. Né? Então, no Brasil as estações não são tão definidas, né? Mas pelo menos aí uma média de 8 horas, né, por noite de sono. A gente tem que realmente ter um descanso, né? Salvo aí exceções de um dia ou outro, mas isso não pode ser hábito, tá? Porque das 11 da noite até às 3 da manhã, a gente tem um horário que são 2 órgãos, que é o horário da vesícula, que é das 11 da noite à 1 da manhã,
e depois do fígado, da 1 às 3 da manhã. Então, nesse horário, esses 2 horários a gente tem que estar em repouso, e principalmente dormindo mesmo. Então, não é só você dormir 8 horas, mas é dormir nesse horário. Então, eu costumo 10 horas, no máximo 10 e meia da noite, eu já estou dormindo, para que 11 horas da noite eu já esteja em sono profundo, para que o meu fígado e a minha vesícula consigam fazer um trabalho de regeneração e de desintoxicação. Então, isso que é a desintoxicação diária, você consegue nesse horário, né? Além de ajudar na assimilação também, porque esse horário também a gente consegue assimilar mais o que a gente comeu durante o dia. Então, por isso que é importante o descanso. Então, vamos dormir, vamos deixar de ir para as baladas aí muito tarde, as pessoas ficam várias horas, né, nas baladas e consumindo bebidas alcoólicas, coisas que ainda atrapalham mais ainda, né? E outra questão é que, não sei se é só alimentação, mas tem muitas pessoas com dificuldade de ter um sono de qualidade, que tem que tomar remédio para ter um sono de qualidade, né? E isso é um problema, porque você acaba acostumando o teu corpo com isso e aí você deixa de produzir alguns hormônios, né? Então não é legal, né? Todo estímulo externo, o teu corpo vai cobrar você depois. Então o importante é que a gente não faça uso de medicamentos, né? A gente tem aí remédios naturais, a banana mesmo é uma, que se você comer, pessoas que têm insônia, se ela come às 4 da tarde, 3 a 4 bananas, 10 horas ela vai dormir, com certeza. Porque a banana ajuda realmente, né, ela induz ao sono. Então, eu fiz isso com um paciente um filho, na verdade, de uma paciente, que ele tem esquizofrenia e ele não conseguia dormir, 7 da manhã queria dormir. Ele varava a noite acordado. Aí naquele dia eu falei para ele, não, faz assim, hoje, quando for 4 horas, você come 4, 5 bananas. Quanto você conseguir de banana? Ele não tinha problema de saúde nenhum, falei, você pode comer tranquilo. E aí ele comeu, eu falei, amanhã cedo eu vou estar aqui para a gente fazer o suco verde junto. Falei para ele. E 7 horas da manhã ele estava me esperando, ele tinha conseguido dormir. Ele falou, faz muitos anos que eu não durmo. E aí isso vira hábito, né? É importante que você persista. E aí, com o tempo, claro, você não vai precisar tanto mais. Mas tem outras coisas, né? TV no quarto, né? Barulhos assim dentro do quarto, tem que estar escuro realmente para a gente conseguir aí ter um bom sono. Já me falaram que o chá da casca da laranja também é bom para o sono, não sei se... Também, sim. Tem óleos essenciais, né, que dá para a gente colocar em difusores, né, tem aí, a natureza está aí para a gente, tem muitas alternativas, né, para a gente usar. Verdade. Para mim, a natureza sempre está me surpreendendo, sabe? Sim. E não é aquela coisa demorada, como as pessoas acham. Ah, não, o que é natural é demorado. Não, é muito rápido. E a gente se surpreende muito. até. Muito mesmo. E é impressionante, né? Muito bom. Jejum intermitente. Um dia vamos ter que falar sobre isso. Sim, também são muitas coisas. Mas a sexta, né, o sexto hábito é realmente você ter o hábito de suplementar o que você não consegue realmente absorver. A gente tem aí a questão da vitamina D, né, que principalmente no inverno, ou que nem na Rússia, né, todo mundo começa a suplementar já antes de chegar o inverno. Então, o pessoal que mora na Europa, o bom é fazer dessa forma já começar antes, né, para quando chegar o inverno, você já vai estar ali habituado. Mas a vitamina D também é muito rápida. Em poucos dias que você começa a suplementar, você já consegue. É claro que tem aí uma indicação certa, né, não só dessa, né, tem outras, por exemplo, a espirulina. Né, a espirulina eu posso falar, né, porque não precisa de indicação, assim, mas as outras eu vou falar
No Telegram, lá para o pessoal, eu vou passar lá o que seria mais indicado, né, segundo aí as organizações de saúde. Mas a espirulina, pelo menos 3 gramas por dia, né, que é uma boa para a gente aumentar a imunidade. 3 gramas vão dar 6 cápsulas, né, da espirulina. Isso. E então isso é o mais indicado por dia, né, para você consumir, para que você tenha uma imunidade boa, né? A gente indica mais dessa forma. Agora, a vitamina D, né, tem a vitamina C também, a melhor não é a efervescente, né? O pessoal costuma tomar efervescente, mas não faz efeito nenhum, né? Tem que ser outra realmente. E depois a vitamina E, tem a vitamina D, né? A vitamina D eu já falei, né? Vitamina C, a D, a E e o zinco também, que é super importante. Até foi comprovado agora que, assim como outros vírus, né, o influenza e outros vírus, o coronavírus também, ele não suporta o zinco. Então, eu estava vendo uma entrevista de um médico russo que ele fala, inclusive, para a gente passar o zinco na mão, pastilhas de zinco, picolinato de zinco, você passar na mão o zinco, porque ela morre realmente com o zinco. E aí faz indicações para os idosos, principalmente, para não ter problemas virais, qualquer gripe, realmente é suplementar com vitamina D, vitamina C, vitamina E e o zinco. Né? E claro, tomar espirulina também, né? Suplementação da espirulina, porque ela desintoxica o corpo também. E a equinácea, né? A gente tem uma planta aí que foi muito estudada na medicina chinesa, né? E inclusive estão usando ela também para esse tratamento, né? Então a gente tem aí muitas coisas que dá para fazer, mas esses são os principais, né? A gente tem 6 suplementos que são principais aí para a gente estimular a nossa imunidade, né? Que são super importantes, né? Eu estava vendo hoje um artigo que esse pessoal lá da Rússia me passou, que é da Sociedade Internacional de Imunoterapia. Imunologia, que é diferente o nome em russo, mas é de imunidade também. Então, eles estão trabalhando nessa questão dessas vitaminas e já foi provado que essas são as melhores para o sistema imunológico. Tá? Mas a gente tem aí outras, né, que a gente pode suplementar também, né, como magnésio, a gente tem outras que dá para ajudar. Mas para imunidade são essas. E o zinco é difícil encontrar em alimentos, né? Em verdes, né? É difícil. É difícil e assim, a quantidade é pequena também, né? É pouca. Então, mesmo as outras também, né? Você vê a vitamina C é a que mais a gente encontra, né? A gente tem aí nos cítricos, goiaba, morango, a gente tem. Mas eu costumo falar que numa hora de prevenção, o melhor é suplementar mesmo, porque você sabe que você está consumindo. Porque os alimentos, nem todos os alimentos, eles contêm a quantidade de zinco que a gente espera que ele tenha. Porque isso depende muito da região que foi plantada, né? Claro, se você comer bastante goiaba do pé, né, ou comer acerola, você vai conseguir trazer, mas você não consegue, às vezes, fazer isso todos os dias, né? Então, por isso que é importante suplementação. Até tem a Ana Primavesi, né, que ela foi uma das que divulgou bastante a cultura orgânica. Ela fala que a quantidade hoje que a gente tem de um nutriente, por exemplo, numa cenoura, ela é 26 vezes menos do que há 30, 40 anos atrás. Então, por isso que porque o nosso solo está muito explorado, está muito degradado. Então, a gente tem que voltar a nutrir o solo para plantar, né? E isso, às vezes, não é feito. Então, por isso que tem que suplementar. Elias, só vou falar para o pessoal que se a live cair, depois a gente volta de novo para responder as perguntas, porque tem muitas perguntas. Eu acho que não vai dar para responder todas, mas pelo menos algumas. Então, se cair, tá bom. A gente retorna. Tá, joia. Eu vou falar rapidinho, então, a 7ª, né, antes que caia aqui, aí se cair a gente volta só para as perguntas. Okay. Bom, a 7ª é a gente trabalhar a confiança, né? Você trabalhar a tua autoconfiança, trabalhar o mental, né, o seu mindset, para que você consiga realmente, né, ter realmente uma mente
né, que faça com que você se sinta muito confiável realmente e faça com que o teu corpo não fique, né, suscetível a ter doenças. Então, sabe aquela posição do super-homem, né, que ele põe a mão assim, né, na cintura, aqui assim, e faz assim? Essa posição já tem comprovação científica de que ela ajuda você, ela te traz mais confiança. Então, por isso que a nossa postura é super importante. Se você olhar pessoas que não têm confiança, geralmente elas andam com as costas curvadas, cabeça baixa, andam sempre olhando para o chão. Essas pessoas, elas não são confiantes. Então, sempre, peito para fora, né? Cabeça erguida, claro, não precisa arrogância, mas reto ali e sempre vamos em frente, né? A gente tem que trabalhar a nossa confiança e isso é super importante, né? E aprendi muito disso com meu pai, porque meu pai tem uma ótima postura. Ele está com 72 anos, mas você olha ele tem a coluna até mais reta do que a minha, e ele está sempre com o peito estufado, assim, né? O peito de pombo, que a gente fala, está sempre assim, confiante, porque ele fala, aquilo de confio no meu taco, né? Então, é isso, ele está sempre confiante, também não fica doente. Então, trabalhar nossa confiança é super importante. Então, é um conjunto de hábitos, né? E isso você consegue, né? Consegue trabalhar, né? A gente está passando dicas lá no Telegram, além dessas, estão passando várias coisas, exercícios para vocês fazerem, e é para isso, para que você fique imune não só à doença viral, mas outros tipos de doença, né? A Organização Mundial da Saúde mesmo fala que 80% das doenças elas poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem bons hábitos. E então, assim, câncer, diabetes, né, hipertensão, são as coisas mais fáceis de serem curadas se as pessoas mudassem os hábitos, né? A gente vê aí o diabetes da década de 80 para cá, que quadriplicou. Por quê? Porque as pessoas pioraram os hábitos, né? Então, esse é o problema. Então, a gente tem que realmente ter bons hábitos. Mudando os hábitos, a gente consegue ficar imune não só a essa doença aí que está hoje preocupando as pessoas, mas outras doenças. A gente tem tantas aí em proporções muito maiores, né? O câncer mesmo, que só o ano passado morreu 1.600.000 pessoas no mundo de câncer. Então, é realmente uma preocupação. A obesidade, foram mais de 2 milhões de pessoas que morreram de obesidade, hein? Que estão acima do peso. Então, a gente tem aí, se eu não me engano, mais de 20.000 pessoas que morrem por dia só de problemas cardíacos. Isso todos os dias. Não é só uma crise, uma pandemia aí. É todo dia. Todo dia tem pessoa morrendo com crises aí das doenças crônicas. Então, é importante que a gente mude os hábitos. E dá para começar aí com esses 7 aí, acho que não tá difícil não, né? Aí com certeza vai dar uma mudança muito grande. Hein, Elias? E as pessoas não estão com uma doença, né? Elas estão com Não, várias doenças. com várias. Inclusive as pessoas que estão aí morrendo, né, dessa doença viral, é porque elas têm doenças crônicas, né? Elas têm, as pessoas têm problemas cardíacos, né, que são os que mais estão morrendo, elas são dependentes de remédios. Então, se você olhar a bula do ibuprofeno, já fala que se você tem dengue ou tem outra doença viral, não é para tomar aquele medicamento. Por quê? Porque você acaba realmente ficando pior. Então, a automedicação, muita gente... No Brasil é um problema sério, né? Porque as pessoas compram até antibióticos, às vezes, sem receita, e compram aí esses remédios de colocar no nariz, né? E tudo isso faz mal para você. Então, você não precisa de nenhum desses remédios, você consegue de forma natural reverter realmente. A medicina está mudando já, né? Eu tenho muitos amigos que trabalham com a parte alopática e já estão mudando, já estão indicando, fazendo outras coisas, coisa que na Rússia é bem diferente,
né? E estou trazendo isso para o Brasil, e inclusive a questão de antioxidantes, da importância da gente usar antioxidantes na nossa alimentação. Então, quando você vai fazer a tua nutrição, né, lá no nosso segundo hábito, né, procura consumir alimentos que têm mais antioxidantes. Então, a gente tem aí, faz uma pesquisa sobre antioxidantes, tem muita coisa bem legal aí para você usar, né, na tua alimentação. A gente tem um dos alimentos que mais tem é a ameixa, né, a ameixa fresca, mas as berries tem bastante também, as frutas vermelhas. Mas o legal assim é que a gente também tem tecnologias, né, para isso, né? Eu estive numa feira, né, de medicina quântica lá na Rússia e participei de 2 congressos e eles criaram, né, um aparelho, tanto que a Rússia tem poucos casos agora dessa doença, né, comparado com outros países, um país enorme daquele, né, porque eles têm um alto consumo de antioxidantes também. E eu estou até com essa máquina, ela é um aparelho, depois eu vou até gravar um vídeo e posso te mandar depois, e que a gente consegue fazer com que a nossa água fique rica em antioxidantes, que equivale a quilos e quilos de alimento mesmo. Por exemplo, são acho que mais de 400 bananas, equivale a 3,6 kg de abóbora, quantidade de Que antioxidantes. legal.